Olá, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como determinar a equação do plano tangente ao gráfico de uma superfície num ponto? Não? Ainda tem dúvida de como faz isso? Então fica comigo até o final que vou te esclarecer como é que você vai fazer para encontrar a equação do plano tangente. Tá ok? Então, roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm... Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, se você assistiu nossas aulas anteriores sobre a motivação de diferenciabilidade de uma função de várias variáveis, você ainda não assistiu essa aula? Então corre lá, tá? Ó, vai aparecer aqui ou também vou deixar aí na descrição do vídeo. Você não pode perder essa aula, porque lá eu mostro a motivação daquela definição, né? Às vezes seu professor pode ter chegado e ter jogado lá só essa definição e ter dito, ó, a função é diferenciável se esse limite aqui vai para zero, tá? A gente mostrou bem legal. E o que foi que a gente mostrou precisamente, né? Que você pode conferir lá. Que a função ela vai ser diferenciável num ponto quando ela puder ser bem aproximada pelo plano tangente naquele ponto, tá certo? Só uma figurazinha, né? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, digamos que eu estou aqui com um gráfico de uma função do R2 na reta, né? Que aí seu gráfico vai estar no R3. Então, se ela for diferenciável nesse ponto, a gente vai conseguir, né, mostrar que a melhor aproximação na vizinhança desse ponto é o plano tangente. Né? Então, surge essa pergunta, professor, e como é que a gente determina o plano tangente, né, ao gráfico da função em um ponto? Bem, então coloquei aqui para vocês, né, a definição. Ó. Seja f uma função do R2 na reta, como eu comentei, né, desde o início do curso, a gente sempre vai trabalhar aqui no R2 ou no R3 para facilitar a visualização. Uma função diferenciável no ponto x0 e y0. Tá? O plano tangente ao gráfico de f no ponto x0, y0, f de x0, que é justamente esse ponto aqui, ó, que está no gráfico, e quando eu baixo aqui, ele vai ter uma coordenada ó, x0, y0, e quando eu aplico na função f, isso aqui me dá o f de x0 e y0. Tá? Então, todo ponto que está no gráfico, ele tem essas coordenadas no R3, né? Quando eu estou com a função do R2 na reta. Tá? Então, ó, a gente, né, lembrou lá do cálculo vetorial, então o plano tangente ele é dado por essa equação aqui. Tá bom? Z menos f de x0 e y0 é igual à derivada parcial de f com relação a x no ponto, x menos x0, mais a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0 e y0, vezes y menos y0. Tá bom? Então, vamos ver aqui alguns exemplos para a gente ver na prática como é que a gente determina a equação desse plano tangente e também um certo cuidado na hora que for pedido isso para a gente. Será que eu sempre consigo encontrar, né, dado um ponto no gráfico, um plano tangente que aproxima? Né? Então vamos ver isso aqui nos exemplos a seguir. Então eu coloquei aqui em cima, né, ó, a equação do plano tangente para a gente não esquecer, né, na hora de fazer. Inclusive, eu sempre indico isso, né, quando tem alguma nova expressão que você está aprendendo, é importante que você sempre reescreva ou que você tenha ela sempre à mão, tá? Tenha ela aí anotada do seu lado. Então, determinar se existir o plano tangente ao gráfico da função dada nos pontos indicados, certo? A função é raiz de 2x² mais y². Primeiro ponto é a origem. E o segundo ponto, 1 raiz de 3. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou começar pelo plano tangente no ponto P2, tá? Apesar que, no início do exercício, né, a priori, a gente tem que uma coisa comum, que é o quê? Calcular as derivadas parciais da função que foi dada e aplicar no ponto que a gente quer. Né? E aí a gente já particulariza para o ponto. Mas, então vamos fazer esse primeiro passo. Vamos encontrar as derivadas parciais com relação a x, com relação a y. Então observe o seguinte.
A derivada de z com relação a x, professor, essa derivada aí dá um trabalhinho. Ó, lembra, estou derivando com relação a x, y é constante, né? E aqui o que eu tenho é a derivada da raiz, simplesmente. Então, quem é a derivada da raiz? Eu lembro, professor, a derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz do que tiver dentro. Do mesmo jeitinho. Mais y quadrado. Tá certo? Independente do que tiver aqui, você está derivando a raiz. A derivada da raiz é sempre 1, 2 vezes a raiz e coloca o que está dentro. Tá bom? Aí agora que entra a regra da cadeia. Vezes a derivada da função que está dentro. Bem, eu vou derivar o que está dentro com relação a x. Então, y é constante. Então, a derivada de y quadrado é 0. Então, vai ficar só a derivada de 2x ao quadrado. Derivada de 2x ao quadrado dá 4x. Eu vou simplificar aqui esse 4 com esse 2. Vai sobrar um 2 aqui, né? E aqui sobra 1. Então, só reescrevendo, né? O que eu vou ficar aqui é com 2x sobre a raiz de 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá bom? Então, achamos a derivada de z com relação a x. Agora vamos para a derivada de z com relação a y. Professor, com relação a y é a mesma coisa. Exatamente, só que quando eu for aplicar, né, a regra da cadeia, x eu encaro como uma constante. Então aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz de 2x ao quadrado mais y ao quadrado, né, porque eu estou derivando a raiz, vezes a derivada do que está dentro com relação a y. 2x quadrado é uma constante, então a derivada é 0. Então a derivada de y ao quadrado é 2y. Simplificando aqui, né, o 2 com 2, eu vou ficar com y sobre a raiz de 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Então pronto. Professor, agora é só a gente aplicar no ponto? Só a gente aplicar no ponto, tá certo? Então vamos lá, vamos começar pelo ponto P2, certo? Como eu falei para vocês. Vamos começar por esse aqui. Já já vocês vão entender porque eu comecei por ele. Então, veja, eu vou fazer aqui, dz dx e vou aplicar essa função aqui, é uma função de x e y, né? E a gente lembra, esse é a coordenada x0, né? y0, z0 do ponto, que é o f de x0 e y0. Então, eu vou aplicar no ponto, 1, 1. Porque a minha função z, né, que a gente representa o f de xy, ela é uma função que depende de x e de y, apenas. Nesse exemplo aqui, né? Então, vamos aqui para a expressão e vamos substituir x por 1 e y por 1. Então, como é que vai ficar isso aí? Vai ficar 2 vezes 1 sobre raiz 2 vezes 1 ao quadrado, que dá 1, mais 1 ao quadrado, que também dá 1. Então, o que eu vou ficar aqui é com 2 sobre 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, raiz de 3. E aí fica a seu critério. Se você quiser racionalizar, racionaliza, se não, pode deixar assim. Nesse caso, eu vou racionalizar, né? Como é que a gente racionaliza? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3. Tá? Pronto, agora eu vou substituir na derivada com relação a y. Então, substituindo, vai ficar 1 sobre a raiz de 2 vezes 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 ao quadrado, que também é 1. Então, isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 3, que normalizando, né? Ou seja, multiplicando, racionalizando, né? Melhor falando. Multiplicando e dividindo por raiz de 3, isso aqui vai ficar raiz de 3, só que aqui vai ficar raiz de 3 ao quadrado, simplifica, né? A gente vai ficar só com 3. Tá bom? Então, quem é a equação do plano tangente no ponto, né? 1 raiz de 3. Aí você pode estar dizendo assim, não, professor, mas você nem calculou quanto é o f de x0 e y0. Veja,
o exercício ele já disse que esse ponto está no gráfico. Se esse ponto está no gráfico é porque aqui é x0, né, como eu escrevi ali. Aqui já é x0, y0 e aqui é o f de x0, y0. Porque se não fosse, esse ponto nem estaria no gráfico, certo? Então, você não precisa pegar a função e calcular o f de x0 e y0 se você já sabe que esse ponto está no gráfico, tá bom? Então, fica atento para isso, para não fazer cálculo desnecessário. Beleza. Então, basta agora a gente chegar ali na expressão e escrever. Ó, então, o plano tangente em P2 é z menos f de x0 e y0, ó, que é raiz de 3, igual df dx no ponto x0 e y0, né, que eu estou representando pela letra z, ou seja, é esse primeiro cara aqui, a gente encontrou, deu 2 raiz de 3 sobre 3, então 2 raiz de 3 sobre 3, que multiplica x menos x0. x0 é 1, então x menos 1. Mais derivada de z com relação a y no ponto 1, 1, que dá raiz de 3 sobre 3 vezes y menos y0, que também é 1. Pronto. Então, essa aqui é a equação do plano tangente no ponto desejado, tá? Se você quiser arrumar aqui, né, às vezes é uma questão de marcar que você está fazendo, aí você vai multiplicar aqui, né, a constante pelo x, coloca todo mundo que tem variável para o primeiro membro e as constantes tudo para o segundo membro. Você pode fazer também, claro que se isso for uma questão de marcar. Se não for uma questão de marcar, você pode parar aqui e você já fez a solução, já encontrou o plano tangente, tá certo? Beleza, tranquilo, professor, achando tranquilo. Isso. Agora, vamos ver, né, a questão do plano tangente na origem. E aí eu já chamo a atenção de vocês para uma coisa. Observe o seguinte. Quando eu for substituir as derivadas no ponto 0, 0, vocês acham que vai dar algum problema? Vai, né, professor? Por quê? Porque se eu substituir aqui o 0, eu vou zerar o denominador. Aqui também eu vou zerar o denominador. Então, professor, e agora? Bem, então vamos ver aqui como é que a gente vai proceder. Então, quando você se deparar com esse tipo de situação, né, que você substituiu aqui por 0 e anulou o denominador, então você já fica atento, porque pode ser que a função não seja diferenciável na origem, tá bom? E lembra que na definição a gente pedia que a função fosse diferenciável, né, naquele ponto lá do... E quando eu pegasse a imagem, né, pegasse aquele ponto lá do gráfico, aquele ponto no plano xy teria que ser um ponto em que a função ela é diferenciável, tá certo? Então, já que a gente não pode substituir diretamente, né, as derivadas parciais na origem, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular essas derivadas pela definição, tá bom? Professor, não lembro direito essa parte de calcular a derivada pela definição. Tranquilo, a gente já fez isso também no nosso canal, tá certo? Ó, tá aparecendo aqui o link, você pode ir para lá, depois voltar para terminar esse vídeo, ou então, né, também tá aí na descrição do vídeo o link que assim que acabar a aula, você também pode correr lá, né, e dar uma revisada geral para não ter mais dúvida nesse ponto. Então, veja bem, vamos calcular. Então vai ficar o seguinte, ó, a derivada de z com relação a x na origem, quem é isso aqui? É o limite quando h tende a 0, z de 0 mais h, 0, menos z de 0, 0 sobre h. Tá certo? É a mesma definição que a gente tinha lá no cálculo 1, só que olhando apenas a variável x, nesse caso, né? Ou seja, esse 0 que está aqui, ó, é esse 0 que veio para cá, e esse outro 0 que veio aqui é esse que veio para cá. Tá bom? E, no caso, o ponto também está aplicado aqui. Beleza? Ó, estou tendo um acréscimo na variável x, porque eu estou calculando a derivada na variável x.
Então, beleza, o que é que eu faço? Então, eu vou substituir z de h0 ó, na função. Então, o que é que vai dar aqui? Então, isso aqui vai ficar, ó, limite, quando h tende a 0, da raiz. E aí, ó, bem, o y é 0, né? Ó, o y é 0. Então, vai ficar só 2 vezes h ao quadrado. Tá certo? Porque 0 mais h dá h, né? E aí, z de 0, 0, você olha aqui rapidamente, dá 0, né? Então, esse cara aqui, né, dá 0. Então, vai ficar só, ó, isso aqui sobre h. Pronto. Aí aqui é uma operação, né, que às vezes você pode ter dúvida aí, que é de radiciação. Quando eu estou com um produto, eu sempre posso fazer isso, produto ou divisão, ou seja, a raiz do produto é o produto das raízes. Assim também funciona quando eu estou dividindo, tá certo? Então isso aqui é igual ao limite, quando h tende a 0, da raiz de 2 vezes a raiz de h ao quadrado, sobre h. Tá certo? Separei no produto das raízes. Aí observe que agora eu fiquei, ó, com a raiz de h ao quadrado. Isso já apareceu algumas vezes no curso, né? Bem, isso aqui não é simplesmente h, não é simplesmente cortar, porque eu não sei qual é o sinal de h, né? Então o que vai aparecer aqui é o módulo de h. Então, isso aqui é igual ao limite, quando h tende a 0, da raiz de 2, vezes o módulo de h sobre h. Tá bom? E agora, professor, como é que eu procedo? Bem, isso aqui é uma variável real e eu estou com um limite indo para a origem. Como eu tenho um módulo, eu tenho que quebrar ele obrigatoriamente, onde ele é positivo e onde ele é negativo. Então, a gente tem que calcular aqui, ó, o limite, quando h tende a 0 pela direita, né, desse cara aqui, vai dar o quê? Raiz de 2. Bem, quando eu estou vindo para o 0 pela direita, eu estou vindo com valores positivos. Então, o módulo de um número positivo é ele mesmo. Então, aqui vai ficar o próprio h. Bem, h dividido por h é 1. Então, vai sobrar só o raiz de 2. Então, esse limite aqui, né, que vai ficar o limite de uma constante, da raiz de 2. Agora, eu vou olhar o limite quando h tende a 0 pela esquerda, ou seja, com valores menores do que 0, valores negativos. Bem, o módulo de um número negativo é menos ele. Então, isso aqui vai ficar o menos, colocar um parênteses, porque aqui é um produto. Tá? Tome esse cuidado, né? Eu estava corrigindo algumas listas e quando vocês me mandam também, às vezes vocês não colocam parênteses onde tem um produto e acaba ficando um pouquinho confuso, que pode até fazer vocês errarem mais na frente. Então, atençãozinha com isso, tá? Parênteses é de graça, pode usar, tá? Não custa nada. Então, dividido por h. Beleza, ó. Então quando eu simplificar agora, vai dar menos raiz de 2. Ou seja, isso aqui vai dar menos raiz de 2. Bem, a gente aprendeu lá do cálculo 1 que se eu calculo os limites laterais e eles dão diferentes, é porque o quê? Esse limite aqui, ele não existe, né? Então, o limite não existe. E o que isso quer dizer, professor Adriano? Bem, isso quer dizer que essa função ela não tem derivada parcial com relação a x na origem. Provavelmente também não vai ter com relação a y. Professor, eu preciso mostrar que não tem derivada parcial com relação a y? Não, porque a gente, né, quer apenas justificar que ela não tem plano tangente. Então, se ela já não tem a derivada parcial com relação a x no ponto, então é impossível de determinar um plano tangente, certo? Não existe um plano tangente ao gráfico da função naquele ponto. Então, essa é a resposta nesse caso aqui. Tá bom? Então, fica atento. Ó. Mostrei para você uma mesma função. Pode ter casos em que a gente tenha plano tangente e casos que a gente não tem plano tangente. Vai depender, né, justamente se a função ela é diferenciável no ponto que a gente está querendo analisar. Tá bom? Então, ó, vou deixar aí para você mais um exercício que está nas notas de aula, tá bom? Tem mais um exercício feito. Se você quiser baixar, né? Você pega aí na descrição do vídeo
ou então acesse esse site ó, que está aparecendo aqui, que aí você vai ter acesso lá, você procura a disciplina de Cálculo 2. Tá bom, pessoal? Então, queria pedir aí seu apoio, né? Se você gostou dessa aula, que você possa deixar esse seu like aí, que é muito importante para o nosso projeto, tá bom? Não é inscrito ainda? Se inscreve, compartilha aí com seus colegas, tá bom? Vamos fazer esse nosso projeto crescer para que eu esteja aqui, né, oferecendo material de qualidade para vocês, tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.